Oi meninas, eu sou a Cris lá da Carmela Caramela e a Vanessa prometeu para vocês fazerem uma tabela para calcular o valor do seu produto, né? Então, é assim, essa parte é ela que cuida, mas como sou sempre eu que faço os vídeos, eu vou estar aqui mostrando para vocês, tentando mostrar para vocês a tabela que ela fez e os cálculos que ela faz para calcular os nossos preços das peças que a gente faz. Então, vamos começar assim, ó. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que a gente vai trabalhar em casa, trabalhando com artesanato, a gente tem que seguir seriamente os horários que a gente se dispõe a trabalhar. Então, você trabalhar com uma coisa, um artesanato, qualquer coisa que seja, você tem que cumprir aquelas suas 8 horas diárias, para você poder ter um salário, certo? Então, em primeiro lugar é isso, você tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia. Se você está trabalhando em casa, não interessa se você vai trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, das 5 da tarde às 4 da manhã, isso não interessa. Interessa que você tenha que trabalhar nesse horário, tá? E dito trabalhar nesse horário, é trabalhar no artesanato. Não é assim, não, eu levantei às 8, aí fui lavar a louça, não. É só no artesanato. Para quem quer ganhar esse salário que a gente vai estar mostrando aqui na tabela. Então, eu vou começar assim, ó. Vamos supor que a gente queira retirar um salário mensal de R$1.000, ó. Tá aqui, ó, R$1.000. Nesse salário de R$1.000, eu vou agregar um valor para melhorias. O que a gente chama de melhorias? Por exemplo, eu preciso comprar, não é material, é melhoria. Eu preciso comprar uma máquina para o meu trabalho ficar mais bonito. Isso é uma melhoria. Eu preciso adquirir um curso para o meu trabalho ficar melhor. É uma melhoria. Eu preciso comprar uma apostila. É uma melhoria. Eu preciso, enfim, qualquer coisa que não seja o seu material de trabalho, qualquer coisa que agregue a você, um curso, como eu já falei, uma apostila, qualquer coisa que agregue. Então, todo mês a gente tendo essa margem, você vai poder ter essa margem para gastar. Então, a gente colocou aqui, ó, que você vai gastar por mês em melhorias R$150. É claro, pode ter mês que você não gaste nada, pode ter outro mês que você gaste o dobro disso, tá? É um cálculo assim. Então, o seu salário vai ter que ser mensal R$1.150, tá? Então, você vai tirar R$1.000, 150 você vai reservar para melhoria, o seu salário vai ser de R$1.150. Aí, a gente colocou aqui, ó, todo mundo trabalha, em geral, 22 dias por mês, de 22 a 24, vamos fazer com 22. Nesses 22 dias, trabalhando 8 horas por dia, você tem 176 horas trabalhadas, tá? O seu salário é 1.150. Você vai ter que dividir ele por essas 176 horas que você trabalhou. E você vai ter, ó, dividimos 1.150 por 176, nós vamos ter o valor da minha hora trabalhada. Então, o valor da minha hora trabalhada, ó, vai ser de R$6,50. Então, cada hora que eu gastar trabalhando a gente inclui tudo, desde que você vai comprar o material, desde que você volte, desde que você corte, desde que você caseie, pregue um botão, qualquer coisa. Enquanto você estiver fazendo seu trabalho, é a sua hora trabalhada, tá? Então, para eu ilustrar melhor como a gente vai agora calcular o valor, a gente já achou a nossa hora trabalhada, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, a minha gatinha, o meu cachorrinho. Então, eu fiz um cálculo aqui em cima deles. Então, ó, eu gastei de material completo, gente, tô colocando tudo aqui. Inclusive, vocês vão juntar para comprar material, porque o cálculo da condução, vocês têm que colocar no material gasto. E esse dia tá nesses 22, esse dia, meio-dia, seja as horas que for, para eu ir comprar o material e voltar. Então, é mais legal vocês comprarem o material já para fazer mais de um trabalho.
Porque assim vocês vão diluir o valor da sua condução, vocês vão diluir o valor do tempo que você vai ficar fora e vai sair mais barato. Então, eu contando tudo, eu gastei para fazer isso aqui com botãozinho, com linha, com enchimento, com lacinho, com tudo, com a condução, voltei e tal. Eu gastei R$14 para fazer essa peça, tá? Aí muita gente vai falar assim agora, então vamos vender por 28. Não, não é assim. Se você vender por esse valor, você vai estar perdendo dinheiro, né? Então, contando que eu gastei R$14, eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Eu gastei 4 horas pra fazer minha gatinha ou o meu cachorrinho. Meninas, também tem que ver uma coisa. É um trabalho que você tem que cada vez caprichar mais pra ele ficar mais bonito e aí você poder receber esse salário. No início é muito difícil, as pessoas não te conhecem ou você não tem um trabalho tão bonito ainda, porque tem coisas que só com a prática. Então você vai aprender num curso, você vai aprender em uma aula, alguma coisa, mas você tem que praticar para aquilo ficar melhor. Então vamos lá, ó. Gastei R$14, 4 horas de trabalho. Então eu vou multiplicar essas 4 horas de trabalho pelo meu 6,50, que é a minha hora, né? Se eu gastei 6,50, eu vou multiplicar essas 4 horas, eu vou ter um valor, ó, multipliquei as 4 horas por 6,50, eu vou ter um valor de 26. Então, o que que acontece? Eu gastei R$14 de material e R$26 do meu tempo, da minha hora trabalhada, aquilo que eu ganharia se eu estivesse trabalhando em qualquer empresa. Então, meu material vai sair quanto? O meu trabalho vai sair quanto? O 14, que é o gasto que eu tive para fazer ele, mais os R$26, que foi o tempo que eu gastei para fazer ele, ó. Então, eu somando os 14 mais os 26, eu vou ter R$40, certo? Esse aí vai ser o valor da minha peça. Se eu contar as variáveis, que a gente tem algumas variáveis que a gente vai estar incluindo aqui. Por exemplo, o tempo que você gastou para atender sua cliente. Porque você, para atender uma cliente, não é assim, o pedido tá lá, eu já vou fazer. Não, você gasta aquele tempo, você vai conversar com ela, você vai entrar e mandar, olha, que cor que você quer, de que jeito que você o jeito que vai fazer, tudo isso, todo esse tempo que você gasta, você tem que estar incluindo também. Então, eu coloquei aqui uma média de R$3 mais ou menos, que é a minha variável, aqui nesse caso, né? Para eu atender, para eu disponibilizar a minha atenção para ela. Então, eu teria um produto que no final custaria R$43. Aqui no caso, só para mostrar para vocês, eu arredondaria para R$45 cada peça dessa. Porque vai o tamanho da peça, tudo isso, tá? Não é assim, olha, gente, vamos jogar lá o dobro do que eu gastei, porque não funciona assim, gente. Não é assim que vocês vão gastar 14, mas, sabe? Existem outras coisas, existe a sua hora, né? Então, o meu prazo, o meu preço final ficaria aqui, ó. Aí entra uma outra coisa aqui, né? Esses 43 é o valor do meu produto. Fora isso, aí vocês vão ter um site. Se vocês não tiverem um site, vocês vão entrar no correio para poder calcular o envio dessa peça, porque o envio dessa peça é fora desse valor aqui. Isso é o valor da minha peça. O valor do envio é fora. Aí isso aí tem que ser tratado diretamente com o cliente, né? Então, se você tem uma loja que calcula, tipo, vou dar um exemplo só, tipo um Elo7, um Ilúria, que você coloca lá o seu produto e ele vai te calcular o CEP, o cliente já vai ficar sabendo na hora, olha, essa peça custa 43 mais 10 para enviar, isso é um exemplo,
Então, o cliente vai pagar 50. Aí o cliente vai saber se aquilo tá bom para ele ou não. E como eu disse para vocês, no começo é difícil. Mas, meninas, a gente não pode desvalorizar o trabalho. Porque se você gastou R$14 e vai vender isso aqui por R$28, no final das contas, você gastou 4 horas do seu dia, você acabou trocando dinheiro, nem trocando, você acabou perdendo dinheiro. Porque esse seu tempo, você podia ter usado ele, sei lá, para ficar com seu filho, para ver televisão, para ler um livro, para não fazer nada, tá? Você tá pagando para trabalhar, tá? Se você fizer isso. Você não está dando seu valor. Então não precisa, se você não precisa, aí é diferente, aí você vai fazer, dar de brinde, dar de lembrança, dar de presente, mas se você quer entrar e tirar esse salário aqui que eu estou te falando por mês, pelo menos, você tem que se dedicar a isso. Aí eu vou dar um outro exemplo aqui pra vocês, ó. A gente fez um exemplo de lembrancinhas, tá? 50 lembrancinhas, que sejam, eu trouxe aqui uma pra vocês verem, ó. Eu trouxe esse aviãozinho aqui, ó, que a gente usa em várias coisas, né? Meio de transporte, Pequeno Príncipe e tal. Eu trouxe esse aviãozinho aqui. O gasto para eu fazer 50 aviãozinhos desse, ó. Eu vou subir um pouquinho aqui para mostrar para vocês, ó. O gasto para eu fazer 50 aviãozinhos desse é de R$50, tá? Entre eu cortar, são bastante, né, aqui no caso, entre eu cortar, dar o acabamento, fazer todo ele caseado, fazer tudo que eu tenho que fazer, desde a hora que eu comecei o projeto até a hora que eu termino, eu vou levar 4 dias, tá? Então, 4 dias, se eu trabalho 8 horas por dia, 4 dias eu vou gastar 32 horas, tá? Então, eu trabalhei 4 dias, eu gastei 32 horas. Se a minha hora custa R$6,50, eu vou ter gasto de hora R$208, tá? R$208. Aí, eu vou somar o meu R$208 com o custo que eu tive no material, ó. 208 mais 50. Eu vou ter R$258 que eu gastei para fazer 50 lembrancinhas dessa. Então, eu vou pegar os meus R$258, vou dividir pelas 50 peças, porque são 50 peças, eu vou ter um valor de R$5,15 para cada lembrancinha dessa. Meninas, esses 5,15, aí vocês vão agregar, como eu falei, aquilo, a gente tem gasto com envio de caixa que tem que entrar, você tem, você vai colocar uma tag, vai ter que entrar. Então, numa peça assim, por exemplo, numa lembrancinha que eu gastei R$1 para fazer, eu cobraria ela, no mínimo, R$5,50. Uma coisa bem feita, claro, né? A gente vai entrar aqui naquele tema também que a gente fala muito. Eu acho o seguinte, nem todo mundo, isso é a minha opinião pessoal, tá? Nem todo mundo tem dom para fazer tudo na vida. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu sonhava em ser uma grande pianista. Adorava, minha paixão, mas eu não tinha o dom para isso. Então, eu aprendi a tocar piano, mas sou péssima, não consigo. E aí, é a mesma coisa no artesanato, tá? Todo mundo tem que tentar, todo mundo pode conseguir. Só que você tem que ter um pouquinho desse dom também, né? Não é assim chegar e falar, não, isso aqui qualquer um faz e fazer uma coisa que seja horrorosa. Então, tudo vai da prática, de um pouquinho de dom, tá? E da persistência de você também não desvalorizar seu trabalho. Outra coisa só que a gente queria estar falando, Vanessa me chamou a atenção para isso. A gente vê muita gente falando assim, mas na cidade onde eu moro, primeiro, se você tem uma loja virtual, uma loja online, não interessa a cidade onde você mora, ela vai ser entregue por correio. Segundo lugar, se você mora no interior, às vezes você vai gastar mais
do material do que eu, por exemplo, que moro em São Paulo, tá? Em São Paulo posso conseguir preço mais barato, ou se eu vou comprar eu vou direto na loja, ou se eu pedir um frete é de São Paulo para São Paulo mesmo, na maioria das vezes, eu vou conseguir um material mais barato que você. Quer dizer, se eu vou ter um material mais barato que você e vou vender esse aqui a R$45, você que gastou muito mais que eu, não gastou os R$14, você gastou 20, você vai vender ele por 30? Ah, me desculpa, mas não tem lógica isso, né? Não é uma coisa que tenha que faça muita lógica. Eu sei que o começo é difícil, não foi difícil só para vocês. Todas as artesãs que estão aí, que vocês chamam de artesãs top, eu não chamaria assim, mas vocês chamam, todas elas tiveram um início. Ninguém nasceu, ai não, já estrela. Não. Todas elas tiveram início, tanto que muitas publicam com orgulho o primeiro trabalho delas para ver a evolução que a gente teve. O nosso foi a mesma coisa, a gente teve uma evolução. Então, com a evolução, você vai sendo mais valorizada, você pode até, de repente, em vez de cobrar os 45 que eu falei, cobrar 50, 55, porque a cliente vai olhar o seu trabalho e vai querer. Outra coisa, pelo amor de Deus, meninas, não comecem o artesanato de vocês, a lojinha de vocês, seja o que for, com o erro de pegar fotos alheias e publicar como sendo sua. Olha, isso aqui eu faço igualzinho. Você já fez para saber se vai ficar igualzinho? Se você não fez para saber se vai ficar igualzinho, eu tenho certeza, posso te dizer com toda certeza que não vai ficar, tá? Pode ficar melhor, pode ficar pior, mas não vai ficar igual ao meu. Então, se vocês querem mostrar um trabalho para alguém, vocês peguem, façam a peça, executem a peça e mostrem. Vocês podem simplesmente, é claro, falar assim, olha, esse trabalho é muito bonito. Se você quiser, eu vou tentar fazer alguma coisa nesse estilo, nesse modelo. Porque a gente copia tudo, todo mundo copia tudo. A gente vê um desenho, acha legal, a gente copia. Esse aviãozinho aqui, a gente tirou de um desenho que tinha, tá? Achamos legal, mas a gente foi lá, criou um molde. Também não é assim do jeito que os outros falam lá, que nem outro dia a gente viu uma pessoa falando, olha, tá aqui, ó, o desenho. É fácil, daí vocês fazem. Não é assim. Isso aqui tem que ser transformado num objeto que é palpável, não num desenho que fica ali só no papel. Então, tudo isso tem que ser valorizado, sabe? E essas coisas que a gente cansa de ver aí, sempre, páginas postando trabalho, falando, olha aqui o meu gatinho, olha aqui o meu aviãozinho, e não é da pessoa. Isso é muito triste, muito chato você começar a sua carreira de artesã desse jeito, tá, meninas? É só algumas dicas, algumas coisas que eu acho. E como a Vanessa tinha prometido aqui para vocês passarem esse cálculo, eu vou falar para vocês que ela vai disponibilizar direitinho essa tabela e ensinar a calcular lá no nosso blog, carmelacaramela.blogspot.com.br, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo, meninas. Tchau!